Fala, turma. Falar hoje aqui do PVBI11. Saiu o relatório deles aqui. Fundo de Lajes Premium, com uma vacância bem significativa e que pode aumentar, tá? Então nós temos aqui o resumo do relatório, que é padrão aí dos relatórios agora da Pátria, né? Vamos direto começar por isso aqui, tá? A vacância projetada do PVBI, ela está maior que o maior patamar histórico. Quando a gente olha o PVBI lá atrás, quando ele tinha uma concentração bem mais significativa com a Prevent Senior, a vacância no fundo era zero, né? Zerada. E aí eles foram adquirindo novos imóveis, foram crescendo e não conseguiram locar esses imóveis, né? O Úlio Faria Lima aqui, que foi entregue recentemente, é um imóvel que acreditava-se, não eu, mas a gestão e muitos analistas, que seria facilmente locado, já que estava entregando o que há de melhor nesse imóvel e está se mostrando que está mais difícil para locação do que se esperava, né? Até porque o preço do metro quadrado pedido ele acaba encarecendo mais. A gente está vendo empresas buscando outras regiões, né? Basta ver o KNRI, que alugou uma torre nova lá, que ainda nem foi entregue, e que sai da Faria Lima, né? E conseguiram locar aquela torre lá por um preço menor, né? Então, a vacância do fundo ela está no maior patamar histórico, impactado aqui pela recente devolução aqui no FL 4.440, e também por essa curva de absorção, que é o que eu falei agora do Unio, né? Aí vem a questão aqui que a gestão coloca, né? Existe demanda para absorver os espaços? Para essa absorção, seria necessária uma redução de preço? E quanto aos rendimentos, eles poderão ser reduzidos novamente? E quais são as iniciativas que a gestão está adotando para melhorar a performance do fundo? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas iniciativas, que são duas. Uma não dá nem para chamar de iniciativa, ao meu ver, com o maior respeito aqui ao pessoal aqui do PVBI 11, tá? Eles falam aqui que, sem detalhar a parte comercial, a vacância tem um aspecto mais conjuntural. Ok, concordo, temos a taxa de juros, todo o restante para a gente olhar. Não é um problema só do PVBI 11, mas a gente vê outros fundos de lajes conseguindo reduzir um pouquinho a vacância e não aumentar a vacância com aqueles locatários que estão lá, né? Já que outros prédios portfólios da região têm uma melhor performance, o que nos deixa confiantes que essa vacância será sistematicamente reduzida. E quais são as estratégias? Eles falam de diversas, né? E citam duas. Não vejo diversas aqui, eu vejo apenas duas, e uma eu entendo que não dá nem para chamar de estratégia. Uma delas é a turnkey, que é entregar a chave na mão. Quer dizer, eles vão mobiliar o imóvel, uma parte lá de algumas salas que eles estão usando, um dos prédios para fazer isso. E a outra aqui que eles chamam de assertividade no FL 4.440. O que é essa assertividade? Que consiste em localizar os locatários que enxergam no FL 4.440 uma solução para o problema dele atual e que não existirão prédios concorrentes no mesmo patamar. Assim, convenhamos, né? Isso não é bem uma estratégia. É achar um locatário que queira se encaixar naquela região. É isso. Né? Então, não vejo isso aí como uma estratégia. Achar alguém pontual que se encaixe lá. Que nem eu tenho uma sala comercial aqui, que era meu estúdio de treinamento, e eu loco aqui, está alocado para um locatário aqui, para um casal de locatários que eles abriram um estúdio de treinamento. Então eles fizeram a parte da musculação e pilates. Agora, se eles de repente por algum motivo querem sair, obviamente eu vou ter que procurar alguém, se eu quiser manter os aparelhos aqui dentro, alguém que vai atender, vai querer essa sala pronta do jeito que eu tenho aqui. Se eu quiser de repente locar isso aqui uma agropecuária, se eu quiser alocar, não vai dar. Então não dá para chamar de estratégia, né? Dizer que eu vou procurar alguém específico aqui para aquele edifício, né? Então, assim, não vejo que é bem uma estratégia. Essa aqui sim, né? Turnkey aqui que eles estão querendo colocar, entregar o móvel pronto, ok, vamos ver se vai funcionar. Isso também gera um custo inicial para o fundo, já que eles precisam mobiliar ali o imóvel, né? Aí nós temos aqui a continuidade aqui. Nos rendimentos, nossa estratégia da gestão de reserva de lucros não distribui. Nos rendimentos, nossa estratégia de gestão de reserva de lucros não distribuídos e resultados não recorrentes visa a manutenção de distribuição de rendimentos no patamar atual até o fim do ano. Então, até o fim desse ano, a princípio, é para manter o 0,50, já que eles venderam duas salinhas ali que gerou lucro. Então, houve aqui uma reserva financeira para eles e a ideia é manter o 0,50 até o final do ano. Isso se não houver mais vacância, já que, se eu não estou enganado, todos os contratos aqui, acho que com a Prevent Senior, que não são típicos, né? Então pode ter aí que, em algum momento, uma vacância aumentada. Até vai ter, na verdade, né? Hoje a gente vê aqui, ó, vacância física em 13, isso aqui vai saltar para 23, tá? Ali para setembro, se não houver novas locações. Acreditamos que uma boa performance de locação fará com que o resultado recorrente do PVBI atinja e até supere o patamar atual em 2026.
No entanto, nos parece improvável que isso ocorra ainda em 25. Então a gestão já está deixando claro aqui que para esse ano dificilmente vai subir, né? Eles vão colocando ali mais locatários, mas dificilmente vai subir, né? Então, para quem está esperando um dividendo maior, para esse ano acho bem difícil, né? Não sou eu quem digo, é a gestão. Por fim, apesar de nos parecer claro, vale reforçar que as iniciativas da gestão têm como foco prioritário a alocação dos espaços, mas não está fora do nosso radar realizar novos desinvestimentos com a venda, como a venda realizada lá que eles fizeram daquelas salas, né? Então, resumindo aqui, eles não vão vender. Né? A ideia não é vender, porque, veja, o fundo ele não tem alavancagem, então ele não precisa de dinheiro. Esse é o ponto positivo do PVBI11. Eu aproveito aqui e até faço um comentário. Né? Para todos os fundos de lajes, o ideal é não fazer alavancagem. Né? Para galpão logístico, a depender do tamanho do galpão, é até mais fácil. Né? Justamente pela locação. A gente vê que a vacância é menor nos galpões logísticos. Né? Mas para laje comercial, eu vejo que o ideal é que eles cresçam apenas quando conseguir fazer emissão. E o PVBI11, nesse sentido, foi muito feliz em acabar com a alavancagem que eles tinham, quando eles tinham aquele dinheiro em caixa, pagaram, então eles estão numa situação muito tranquila. Isso aqui, dessa questão de vacância, ela faz parte. Então, se de repente você gosta do segmento de lajes, você vê com bons olhos, diferente de mim, que eu não vejo, mas você gosta, é ter paciência, saber que é isso aqui. Né? Uma hora vai entrar um inquilino, uma hora vai sair, a tendência é que tenha mais rotatividade, a gente vê isso no histórico de todos os fundos de lajes, né? Uma rotatividade maior. Né? Movimentações de locatários. Né? Neste mês tivemos a entrada da locatária Desk no ativo, e dessa forma a vacância do fundo reduziu de 13 para física, né, para 13,4. Também temos mapeados aqui ó, as saídas da Serena, do ativo Veracruz e do CCB, nos meses de setembro e maio, respectivamente. Com as movimentações escritas, a vacância projetada é de 23 para até o fim de 25. Não havendo novas locações, isso aqui vai para subir para 23. É uma das maiores vacâncias físicas de todo o segmento de lajes, falando dos principais fundos imobiliários. Vai ser a maior. De cabeça aqui que eu me lembro, vai ser maior. Vai superar, inclusive, o HGRE, se eu não estou enganado. Né? Aí vem aquele questionamento que eu faço há anos. Vou fazer um parênteses aqui. Muita gente questiona até hoje, essa questão dos imóveis, falando de um galpão logístico, de um fundo imobiliário logístico, perdão, onde os contratos eram 100% atípicos, o fundo mudou o regulamento, agora é típico e atípico, que é o GGS11, e o pessoal falava, a localização daqueles imóveis, ela é ruim. Alguns imóveis, né? Será que quando vencer os contratos vai ser renovado e tal? E lá, os contratos vêm sendo renovados. Houve uma devolução agora, e nem foi num imóvel com localização que eles chamam de ruim, é num imóvel com uma localização muito boa, que eu acredito que o pessoal lá vai conseguir locar rapidamente, aquele imóvel. Mas, aí vem o meu ponto. Será mesmo que essa questão de localização é tão importante assim? A gente está falando de lajes, né? Lajes, obviamente, não pode ter um prédio de lajes construído no interior de São Paulo e esperar que né, não venha ter problema. É diferente, obviamente, aqui de um galpão logístico, de repente, ou de um galpão industrial, que tu vai gerar muitos empregos ali, tu tem a tua planta toda lá dentro, eu estou ciente disso. Mas percebe que outros fundos de lajes não estão com uma vacância tão alta como vai ficar o PVBI11 se eles não conseguirem locar. Então essa é a questão. Você tem as melhores localizações, legal, mas as melhores localizações geram um custo mais alto para locação, então o metro quadrado é mais alto. Logo, no momento com o país que a gente vem passando, e não é de agora, o Brasil não passa momentos bons, né? A gente não vê 10 anos, ou 8, 5 anos do Brasil com taxas reduzidas. Ah, vamos manter uma Selic de 6, 7%, que seria o ideal, né? A gente não vê, certo? Pega o histórico do Brasil dos últimos 20 anos, onde a gente viu uma Selic andando tranquilamente por 10 anos em 5%, 6%, é difícil. Né? Então isso afeta muito o segmento de lajes. Então assim, por mais que o PVB11 ele tenha as melhores localizações, eu vejo que o fundo ele vai seguir ali sempre com esses problemas. Não só o PVB11. Se eu não me engano, o JCRE é um dos fundos de lajes que possui uma das menores vacâncias. Eu acho que está em 2 ou 3%, eu não me recordo, teria que olhar, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano é o que tem uma das menores vacâncias, né? O pessoal lá vem conseguindo manter. Mas o segmento de lajes, de uma forma geral, sempre vai sofrer desse jeito, tá? Então essa questão de localização vem, né? KNRI, né? KNRI locou um imóvel que ainda não foi nem entregue, 100% locado.
certo? E não está nessas regiões premium que eles chamam, né? Ali na Faria Lima, que é para ser a melhor região e tudo mais. Então, assim, não está lá. E conseguiram locar. Então percebe que não é só olhar a localização, é preciso olhar também o preço cobrado por metro quadrado. As empresas vão começar a olhar, porque você começa a ter mais lajes, né? Você começa a ter mais daqui a pouco galpões, apesar de que galpões ainda é um segmento que dá para crescer mais, né? Nós somos ainda deficitários em galpões logísticos, tá? Mas vai chegar um ponto que vai acontecer isso também, né? E aí o preço por metro quadrado já não dá para subir tanto. Por mais que você tenha lugares premium dos galpões, falando aqui, PTLG tem, o HGLG tem alguns, o BXO tem outros, né? Localizações last mile. Quando tivermos uma quantidade de galpões maiores espalhados pelo Brasil, eu não sei não se esses preços também não vão ser batidos, né? Vai mexer um pouquinho ali na tabelinha do preço por metro quadrado, tá? Então, assim, faz parte, ok? Só que aí que vem essa questão que eu falo. Ter essa questão da melhor localização não é garantia de conseguir locar o imóvel tão fácil, e o PVBI11 é uma prova disso, tá? Lado positivo, a gente não vê aqui, ó, despesa financeira, não tem, o fundo ele não tem alavancagem. Então é um lado muito positivo, o fundo toca. Quem compra o PVBI11 é aquela ideia. Estou comprando lajes porque eu gosto do segmento de lajes. Tem uma vacância, ok, faz parte. É como nas salas, né? Comparando aqui, guardando as proporções, mas é como as minhas salas aqui na cidade, enfim, né? Faz parte, uma hora aluga, a gente espera que alugue, loque, né? Então, vida que segue, né? Aqui tem a questão da carteira, a diversificação aqui dos ativos imobiliários, como é que tá, né? Valor patrimonial por receita contratada. E por fim, eu quero falar ainda disso aqui, né? Tem que tomar cuidado quando vocês investem. E não é porque eu estou falando aqui, não é mal, né? Mas eu tenho meu pé assim contra as lajes, tá? Que vocês vão dar ouvido ao que eu estou falando e não comprar lajes por isso, né? Vocês devem entender como é que funciona o ciclo como um todo, entender aquilo que te agrada para investir e aí comprar, tá? Nunca se prenda a um vídeo, seja o meu ou seja de qualquer outro analista, youtuber ou quem for, tomando como base o que as pessoas falam aqui, né? O ideal é vocês sempre procurarem estudar os relatórios por conta, né? Use esses vídeos como um complemento e aí vocês tomam uma decisão. Mas, o que eu quero dizer? Veja que a Prevent Senior aqui, ela tem 26% de concentração. Ela já chegou a ter 48%, 49%. Quer dizer, 50% arredondando de concentração de receita. E lá naquela época, o fundo estava 100% locado, tá? Não tinha vacância, ele tinha menos imóveis também. Era um tamanho menor do que é hoje, mas ele estava 100% locado. E essa concentração aqui com a Prevent Senior, ela nunca foi um problema para o mercado. Quase 50% da receita vindo com um único inquilino. E o pessoal nunca viu um problema nisso. Né? Sempre estava tudo certo, tá tudo certo. Contrato atípico, multa integral, né? Só que a gente vê o quê? Os mesmos analistas muitas vezes criticavam outros fundos, seja de galpão ou de lajes, e aí criticava, tem uma concentração aqui de receita de 20% naquele galpão logístico. E aí o pessoal criticava, é um risco a mais que tem que precificar na hora de comprar a cota, ver se vale ou se não vale, etc. Mas aqui, no PVB11, dificilmente se ouvia isso. E por que eu estou falando isso? Pelo que eu falei inicialmente aqui. Não se prenda ao que eu estou falando ou outros estão falando. Busque estudar. Leve em consideração ou não, mas busque estudar para ver se faz sentido ou não. Né? Veja que se a Prevent Senior sai, o fundo PVB11 ele tem muito mais custo para modificar de repente o prédio todo ali, para locar para vários inquilinos, do que um galpão logístico hoje, onde de repente tem uma concentração com uma render. Tem um galpão que a render equivale a 12% de receita do fundo. Ok. Mas aí, de repente, aquele galpão ele tem várias docas, é possível fazer, transformar aquele galpão em vários galpões ali dentro, então tu consegue mudar mais facilmente sem muito custo. Aqui já tem um custo bem mais alto, eu vejo assim, né? Então tem que cuidar muito com isso, né? Quando o pessoal fala, na época eles falavam, isso aqui não é um problema, tá bem tranquilo aqui, contrato atípico e tudo mais, tá? E vejo que ainda tem uma concentração significativa, 26% da receita é com a Prevent Senior, né? Então esse é um ponto aqui do PVB11 que também precisa se olhar, tá? No mais aqui, são dados aqui, os vencimentos dos contratos, né? A gente vê que o grosso vem para 2029 aqui, a questão do histórico de vacância, a gente vê que ano passado estava em 8, já era mais alto que o normal aqui do fundo.
e vai subindo e tende aí aos 23%, 25%. Né? E a gente vê que o Union aqui, né, que foi entregue recentemente com 81% de vacância. Eu lembro que teve um fundo imobiliário na época que ele também recebeu um galpão logístico. Né? Eu não lembro agora qual que foi, se foi o LVBI ou se foi outro fundo imobiliário que recebeu os galpões logísticos, recebeu um grande galpão logístico que foi entregue. E eu lembro que na época que eu escrevi o relatório para o meu grupo fechado lá do WhatsApp, eu falava, olha, os dois imóveis vieram quase que juntos, vamos ver o tempo de locação que cada um vai levar. Né? Eu acredito muito, falei na época que o imóvel de galpão logístico ali, ele tende a alocar mais rapidamente, não deu outro. O imóvel lá está alocado, se eu não me engano, já passou de 60%. Eu não estou lembrando qual é o fundo agora. Eu não quero falar besteira aqui, eu estou evitando dar o nome do fundo. Né? Eu falei LVBI, não lembro se é o XPLG, mas o que eu quero dizer é que eles foram entregues, o Union Faria Lima e aquele imóvel de galpão logístico, eles foram entregues praticamente juntos. Tá? E o que aconteceu aqui? Aconteceu que aqui o Union Faria Lima locou aqui quase 20%, lá já passou de 60%. Né? Então a gente vê que o mercado de galpão logístico ele segue bastante aquecido mesmo com as taxas de juros. Para isso, basta olhar o VILG, que está com uma vacância de 15%, reduziu a quase zero. Né? O LVBI aumentou a vacância agora também, mas parece que no último relatório, eu ainda vou fazer um vídeo aqui falando deles, está lá no último relatório de que a gestão está com vários locatários já engatados para assinar contrato, e aqui segue mais devagar. Né? Então esse é o, não vou chamar de perigo, mas quem investe em lajes tem que ter essa noção. Né? Aqui as lajes comerciais elas sempre vão trazer esse probleminha a mais. Né? E se você não quer ficar acompanhando isso aqui, quer comentários mais reduzidos, veja, o vídeo deu 16 minutos para eu falar isso tudo aqui, né? E eu ainda resumi aqui, só passei por cima, dei uma pincelada aqui. Eu tenho um grupo fechado lá no meu WhatsApp, tá? Lá eu entrego todo domingo um relatório como esse aqui, ó. Esse é o primeiro relatório de junho que eu vou entregar para o grupo. Então eu acabei de preencher hoje só uma parte dele. Estava falando do BTLG, então eu resumi aqui a situação do BTLG. O MAU 11 entregou agora o relatório recentemente também, então estou falando aqui do MAU 11, que vai ser entregue esse relatório aqui no domingo, né? E aí tem todos esses fundos aqui que eu venho e falo mês a mês, né? Mês a mês eu falo desses fundos imobiliários, todo domingo, na verdade, né? Eu entrego, conforme esses fundos aqui vão entregando seus relatórios, certo? Eu vou entregando lá para o grupo fechado. Então, ao invés de você precisar ficar abrindo relatório a relatório, certo? Basta abrir o meu relatório lá do domingo, você vai ter um resumo de tudo que aconteceu, né? Não precisa ficar assistindo um vídeo de quase 20 minutos, tá? Para entender a situação do fundo imobiliário. Eu atualizo todo domingo, tá? Essa atualização não é feita a cada 3 meses ou o quê, né? Eu atualizo vocês todo domingo. Além, claro, fatos relevantes, de outras informações do mercado, eu também entrego lá para o grupo fechado. Obviamente, como está bastante trabalho, eu cobro R$ 79,90 por mês, mas você fica um mês, 2 meses, não gostou, ou não achou nada demais lá o que eu faço, acho que não agregou, você sai, não vou te perguntar nada e tá tudo bem, tá? Então aqui foi o resumo aqui do PVBI 11.